Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo, na medida do possível, né? No que a gente vivemos num momento muito difícil para a humanidade toda. Então, boa noite na medida do possível. Eu cheguei agora da igreja e resolvi fazer esse vídeo até como via de teste, porque eu vou precisar de fazer umas lives, então para mim experimentar, eu estou fazendo esse vídeo para nós refletirmos sobre o direito do ser humano, como é que anda, né? O direito do ser humano, que é tão bem resguardado sobre leis brasileiras, leis, obviamente, todo mundo sabe e cansam de dizer leis caducas, leis que já deveriam ser, né, renovadas há muito tempo, o Código Penal em si. E vivemos esse momento de pandemia e me pensando, onde está o direito de ir e vir do ser humano? Os municípios foram dado a eles liberdade pelo STF de fazer os seus decretos, referindo-se ao caso pandemia, Covid-19. E quase todos os municípios restringem claramente o direito de ir e vir do cidadão, quando em seus decretos eles colocam a proibição, né? Eles estão infringindo a lei que protege o direito de ir e vir. Porque o correto, o certo, eu sei que isso também não funciona muito para o brasileiro, já acostumado com leis relaxadas, com um Brasil cheio de políticos corruptos. Então as pessoas não dão crédito mais a certas coisas, mas quando se cria um decreto dizendo que é proibido fulano sair de sua casa para ir a tal lugar, isso é uma proibição, indo contra uma lei que protege o direito de ir e vir do cidadão. E me traz preocupação, né, esses decretos, porque acredito eu mesmo leigo sobre leis, acredito eu que deveria estar nesses decretos recomendações e não proibições ao cidadão, que tem, por sua vez, o direito resguardado de ir e vir. De ir e vir, ninguém pode, já que vivemos, segundo dizem que nós vivemos em um país democrático, eu discordo plenamente, nós vivemos em um país semidemocrático, porque se nós vivêssemos num país democrático, nada disso aconteceria. Então nós vivemos em um país semidemocrático, né? Nós vivemos em um país em que o presidente da República não pode governar, que é a autoridade maior constituída pelo seu povo, não pode governar, porque tem a interrupção ou a criação de leis paralelas do poder judiciário, que não deveria intervir no poder executivo, que é o poder do presidente. E o STF, por sua vez, cria leis, né? Cria leis, ou seja, está tomando o lugar da Câmara Municipal dos Deputados Federais, e eles mesmos executam suas leis e colocam em prática. E o presidente, por sua vez, que é a pessoa que adquiriu o maior poder dado pela sua ou pelo seu povo, tem que aceitar e acatar as decisões do STF. Então nós vivemos, eu pergunto a você, nós vivemos em um país democrático ou em um país semidemocrático? Se nós vivêssemos em um país democrático, você e eu teríamos
como ser proibido de sair de nossa casa, exemplo, para ir para uma igreja, porque eu sou gordo, porque eu tenho um diabetes, porque eu tenho isso. Isso fica resguardado a pessoa fazer a escolha por si. Então, os decretos deveriam estar orientando as pessoas, não obrigando as pessoas. Quando esse decreto veio obrigar as pessoas, ela restringe o direito de ir e vir dessa pessoa. Mas é que nem eu estou falando. Infelizmente, nós vivemos em um país semidemocrático, em que as pessoas gritam por aí dizendo que a gente vivemos em um país democrático de direito. Deveria ser, mas não é. Como acabei de citar, atropelos do poder judiciário sobre o poder executivo. E muitas das vezes o poder legislativo também querendo, por sua vez, né, transgredir a lei do poder executivo, que é o presidente da República. E como nós cansamos de ver nas televisões, nos telejornais, passando o próprio STF, que é o poder de julgar as leis feitas pelos deputados, feita pelo Senado Federal, eles mesmos criam as suas leis e jogam para que o povo e para que os outros poderes se submetam a eles, saindo da sua, completamente saindo das suas responsabilidades, que é poder judiciário, ou seja, o poder de julgar as questões, de julgar as leis, de julgar os decretos. Não cabe ao STF esse poder de fazer, de criar sua própria lei e se resguardar sobre as suas próprias leis. É um absurdo que, infelizmente, nós vivemos em um país como o Brasil, que deveria ser democrático, mas é semidemocrático. As pessoas às vezes se espantam, dizem, o país viveu um tempo de ditadura. Eu queria muito, eu sou bem franco, eu queria muito que o nosso país fosse um país governado por militares. Eu não queria um governo um governo frouxo, não queria um governo corrupto. Obviamente que nós vamos ver corrupção em todas as esferas do nosso mundo, principalmente trazendo para cá, para o Brasil, do nosso país, em todas as esferas em que nós fomos citar aqui, ou que você cita aí, nós vamos ver corrupção. Isso é fato de verdade. Mas eu queria que o nosso país fosse verdadeiramente um país de militar. Um país de militar. Onde tivesse vários militares no STF, onde tivesse vários militares na Câmara dos Deputados, onde tivesse vários militares no Senado Federal e o presidente da República fosse um deles, para arrochar mais essas leis que estão frouxas e se fazem aí, como vocês estão vendo. O STF brinca com o povo e se você ou eu falar, questionar qualquer coisa, estamos submetidos a pagar uma pena, a ser preso, como uma moça foi presa aí porque falou mal. Eles colocam sobre ela responsabilidades que ela também não tinha, mas para que ela seja afogada em suas acusações, para que ela venha a ser presa. Você também corre esse risco. Que país democrático é esse? Que democracia é essa? Que só o STF não pode receber críticas, que só o Poder Judiciário não pode receber críticas, insinuações. Que país democrático é esse? Que vocês dizem aí, homens das togas. Que país democrático é esse? Eu só posso falar do presidente? Eu só posso falar dos deputados, dos senadores, dos políticos em si? Eu não posso falar sobre os togas do judiciário? Que democracia é essa? É a democracia que vocês criaram? É a democracia que vocês querem que o Brasil siga? Não aceitamos isso não. Não aceitamos isso não. Direito do povo é resguardado por lei, por Constituição, por mais caduca que seja.